Essa é a amarradinha de R$3. Famosa amarradinha há 70 anos na praça. 69 tem eu. Meu pai, nós já trabalhava com essa farinha. Depois eu tive que registrar a minha empresa. Como é que vai botar o nome? Amarradinha, por causa do nó. Comprei uma máquina para embalar, para colar, não deu liga, porque o pessoal queria aquela amarradinha, o saquinho plástico. O meu avô quase não fazia farinha. Tinha um jeito, mas só para consumo só de casa, de anana. E meu pai já fazia mais. Durante o ano, nós trabalhamos muito com meu pai, fazia muita farinha. Depois que o pai foi embora, eu fiquei. 12 anos eu saí da aula para enfrentar a vida da roça, para ajudar o meu pai cortando banana e fazendo farinha. E o forte mesmo foi a farinha, e a banana. O pai vendeu o terreno, foi embora para a cidade e modificou tudo. Cada um quis acompanhar a maioria do pai, só fiquei eu e o meu irmão. Hoje o meu irmão acaba de 5, 6 anos também foi embora para Iguaçu e eu fiquei sozinho. E se eu tenho ele, como é que ia estar? Estava tudo acabado, não tinha mais nada para nós conversar. E assim tem a história para contar. Meu nome é Odemir Gesser, tenho 52 anos e há quase 35 anos já trabalho com a farinha sertaneja. A gente fez a marca, né, em 90 e conseguimos botar no mercado e até hoje ela tá no mercado. Começou eu, o meu pai e o meu irmão mais novo, né, que hoje é falecido, né. Aí hoje eu tô sozinho, né? Mas era nós três, começamos. Meu avô já tinha engenho, né? E a gente sempre fazia na época farinha, o meu pai, né? Sempre o avô fazia na safra, que era no inverno, né? E assim a gente ia, sempre quando ele fazia, a gente ia lá ajudar, né? Era tirar as cepinhas da mandioca, ajudar a cevar, farelar a massa. E ficou assim, daí eu fui gostando. O pai foi me ensinando as coisas, né, do engenho e até hoje eu estou nesse ramo. A tradição da farinha está na família há mais de 100 anos, entendeu? Começou lá pertencia ainda a Biguaçu, mas lá no Louro, começou lá. Aí veio descendo, veio para o Rachadel, do Rachadel veio para Três Riachos, de Três Riachos chegou até aqui. Tudo na nossa família, mais de 100 anos tem. Porque eu fui um dos últimos forneiros a aprender a profissão aqui na nossa região. Fornear farinha não é para qualquer um, tem que ter algumas manhas. Então, graças a Deus, a gente pegou a irmã e está dando certo. É assim que começou a nossa trajetória de esposa, sabe? Os engenhos, eles vêm surgir então com essa ocupação portuguesa, né? E para nós, mais especificamente, a ocupação dos casais açorianos, quando aqui se estabeleceram e tiveram que, para sua própria sobrevivência, usar, aprender e viver com uma cultura indígena,
que é o cultivo de uma rama, de uma raiz, né? E dessa raiz extrair aquilo que dá um sustento, né? Ou seja, o amido, a energia que o nosso corpo precisa vem dessa papa ou dessa massa, né? Dessa farinha que é a farinha de mandioca. Aí os engenhos vão surgir justamente por isso, né? Esses açorianos vão trazer o seu conhecimento, a sua tecnologia e os seus equipamentos para continuar e agregar alguns, chamar valores ou agregar, digamos, mais-valia a esse produto de origem indígena que é justamente a farinha de mandioca. Então, esses engenhos vão surgir então, desde o século XVIII, por exemplo, né? Inícios do século XVIII, ou mesmo do século XVII, com a ocupação portuguesa. Essa produção, o cara pega o pai da gente e a vontade do cara aprender. E o tempo de esperar, saber a hora de colocar a massa, tirar a massa quando a metade está encalada para mostrar até, né? Tá a metade, tira, coloca novamente, depois coloca tudo junto e vai deixando, dá o tempo para secar. Para tirar 100 kg de farinha leva uma média de 4, 5 horas cada vez, né? Tem que secar lentamente, sem fogo, tem que ter paciência, tem que ter calma para fazer o produto bom. Se não tiver calma, não faz produto bom. A gente trabalha muito, às vezes tem dia que trabalha 24 horas, 25 horas por dia. Eu até botei energia solar, já melhorou também, para, como se diz, ficou mais barato, né, para a gente pagar a energia, né? Tem que modernizar, mas a qualidade, não pode perder a qualidade da farinha, né? E a minha farinha, só quem fabrica mesmo e dá o ponto é eu ou meu pai, hein? Hoje está com seus 82 anos, mas me ajudava ainda há pouco tempo atrás ainda. Então ele ajudou muito, né? Hoje aqui no engenho, negócio de carpintaria, ele que faz mesmo, né? Então tudo ele que me ajuda. Tudo que é de madeira aqui foi meu pai. Meu pai que é o carpinteiro. Todos os negócios aqui do forno que tem 5 rotação, isso que ele tudo faz com um negócio de madeira. E é outra coisa que não vai quase existir mais, um carpinteiro que faz essas coisas assim. Ó. Meu pai não estudou, mas é um engenheiro. O homem tem uma cabeça para fazer. Quando ele começa a fazer, na cabeça dele já está tudo pronto. Infelizmente, o pai teve 6 homens, filhos, né? Nenhum teve a ideia, assim, puxou ele para fazer carpinteiro. A única coisa que eu puxei dele mesmo foi fazer farinha, que eu aprendi com ele. Mas de carpinteiro, nem para colocar o cabo da enxada. Aí eu aprendi foi com o meu pai, né? Porque desde pequeno ajudei ele, né, a trabalhar. Então eu morava lá no morro, lá em cima, tinha engenho tocado da água. E ali onde eu aprendi, a gente foi trabalhando e foi aprendendo. E depois, aí nós só fazia farinha, não fazia toda a vida, fazia só assim no tempo da safra. Começava lá para março, abril e fazia até setembro, nessa faixa assim. E nem tinha energia elétrica ainda naquela época, não tinha. Era só o motor e a luz de querosene. E quando nós começamos aqui a fazer farinha, nós fazíamos bastante farinha. Nós fazia base de 2 caminhões de mandioca por semana. Fazia bastante. O que manda muito é o clima. Quanto mais quente, menos ele rende. E quanto mais frio, ele mais rende.
Começou a mexer com ele, tu não pode mais parar. Tu tem que dar seguimento ao teu serviço. O outro serviço tu pode parar. Agora, começou aqui, tu não pode parar mais. Tu tem que dar procedimento ao teu serviço, porque senão tu vai perder a matéria-prima. Porque é uma coisa muito perecível, sabe? Ela, com esse dia quente mesmo, 48 horas ela começa a ficar preta. Aí já vai embora a qualidade da farinha. Porque o amido, o polvilho, ele fica preto no instantinho. Quer ver se ronca trovada? Se roncou trovada, ele fica vermelho. Sabe o beiju? Que a gente resgatou a receita da vovó. Sabe aquele beiju que fica a marca dos dedos, sabe? Aquilo ali que faz o diferencial, sabe? Aí o pessoal olha, a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim. O pessoal, quando vê a marquinha do dedo em cima do beiju, a minha mãe fazia assim, a minha avó fazia. Assim o pessoal relembra a tradição, sabe? Que ficou a história para trás, sabe? Então é gratificante trabalhar certas horas, sabe? A gente lava o polvilho, tudo no saco, como a avó lavava há 50, 60 anos atrás, da mesma forma, sabe? A gente lava aqui assim, nos sacos, aí bota... Antes era no coxo, feito de madeira, e hoje é as caixas d'água, sabe? Que é mais higiênico, é mais fácil de limpar, é melhor para tudo, né? E com a energia solar, então aí é a higiene total, né? Sabe, saiu pesado a hora de investir, mas aí o investimento, hoje a gente vai tirando mensalmente. É um baita de investimento. Sabe, para nós aqui, não teve coisa melhor que a gente fazer a fábrica do beiju e colocar a energia solar. farinha em si, assim, num aspecto bem geral e bem mundial, ela foi considerada no ano de 2023, se eu não me engano, ou 22, 23, como alimento da humanidade. Para considerar assim, mais da metade da população do planeta Terra consome a farinha de mandioca e os
derivados dessa farinha também, não é? Tudo aquilo que se pode fazer e produzir com a farinha. Quando se vai pesquisar, estudar e trabalhar com a questão da sororidade, nós vamos ter um foco bastante forte em cima dos engenhos de farinha de mandioca. E não só o prédio em si, ou o maquinário, né? Essas engrenagens, né? Mas muito mais que isso é tudo que envolve o resultado de um grande processo, né? Que é a farinha de mandioca. Então, como eu disse, o cultivo, a preparação da terra, o plantio, a colheita, a raspagem, a prensagem, o forneamento ou a queima da massa de farinha, até chegar ao produto que é a farinha e seus derivados, né? Que a farinha, nesse processo de prensagem, acaba gerando um outro produto que é o polvilho, que também foi, com o tempo, sendo percebido de ser também um produto aproveitável, necessário, rentável, né? E ao mesmo tempo que compõe esse conjunto que são os engenhos de farinha. Depois a função específica do forneador, que é o coração do engenho, quer dizer, é aquilo que vai dar a identidade e a especificidade da farinha, né? Quando descobre ali que aquela farinha tem aquele ponto de pega, aquele ponto de trava, aquele ponto de sabor, aquele ponto de textura. E aí de cada engenho, de cada processo de produção é de uma forma. Para fornear, não é qualquer um que forneia, né? Porque aqui nós precisa 3 horas para tirar uma fornada de farinha. E tem outros que fazem isso em menos tempo. Mas aqui não tem outro meio. Porque se coloca muito fogo, muito calor, ela não fica boa também. Então tem que ser tudo assim, tudo regulado, tudo na medida certa, como se diz. A minha farinha eu não tiro, vai tudo na farinha, eu não tiro mais o polvilho. Já desde o tempo do meu pai brigava com a mãe para fazer um beijuzinho para nós comer e não queria que tirasse o polvilho porque tem dificuldade na farinha. Se tirar bastante, por 1000 quilos tu tirou 20 quilos, 30 quilos de polvilho, já dá uma baseadinha na farinha, não fica aquela farinha poenta. E o que faz a farinha fina e poenta é o polvilho. Se você tirar, já não fica. A farinha, assim, é um produto que a gente tem que ter muito amor a fazer, porque ela tem que dar o ponto certo, porque se tu facilitar um pouco, se tiver muita pressa, tu não tira a farinha boa. E se tiver paciência, ela consegue tirar uma farinha bem caprichada, bem gostosa. É bem difícil tirar igual. Mas a gente procura sempre manter a mesma qualidade, né? Assim, sempre torradinha. A mandioca aqui na nossa região, ela não é plantada, né? É mais Jaguaruna, aquela região dali, né? Do sul do estado, né? A mandioca, ela tem muito ácido cianídrico. Aquele ácido mata, sabe? Para a farinha não tem importância, porque ela evapora o ácido, entendeu? A mandioca, ela mata tudo. Aquela água que sai da prensa ali, vai matando pato, galinha, boi. O que pega, mata tudo. E o aipim, não, que nós fizemos a farinha. O aipim é igual ao milho. Ele serve de alimento para tudo. Desde o ser humano até o cavalo, boi, vaca.
que tu quiseres tratar com aipim, tu pode tratar. Esse é o primeiro processo. Então aqui ele já tira, ela já sai bem bonitinha, ele já tira depois os restos que não presta ele. Quando acaba de raspar lá, eles tiram tudo, né? Ó. A gente tira esse pedacinho, tira aquelas emendas para não dar tanto trabalho para eles, né? É assim. Gosto tanto de fazer isso aqui. Eles são tão bons para mim. Eles me dão farinha, me dão beiju, me dão um monte de coisa. Eu nem cobro o meu trabalho porque sai mais do que pago. Eu gosto muito deles, da amizade deles. A gente vem aqui, conversa um monte, né? Faz um monte de fofoca aqui, né? Um monte de história, né? Isso aí é muito bom. E aí relembra o trabalho, o tempo que a gente trabalhava. Isso aqui é muito bom. Tudo aquilo, enche aquela máquina ali assim, o rapador, para tirar a casca. Deixa ali umas 2 horas rodando, bota um pouco até de areia para ficar ela bem branquinha, daí lava. Daí moe ela aqui nessa máquina aqui. Da máquina ali de moer vai para a prensa para secar a massa. Da massa vai ali pro coxo ali do farelador. Do farelador vai para os fornos. Ali nos fornos fica em torno de 3 a 4 horas 100 kg de farinha para tirar. Para ela dar o ponto e coisa, leva até 4 horas. De 3, menos de 3 eu não consigo tirar, sempre passa de 3. E daí vai para a peneira ali, para peneirar, daí ela tá pronta. E depois é embalada e por último vai para os comércios. Meus filhos gostam muito de farofa e pirão de feijão, essas coisas assim, né? A gente come bastante farinha. Não pode faltar, né? Não adianta a gente fabricar e não comer em casa. Acabando a nossa geração, é difícil entrar a nova mocidade a fim de trabalhar. Hoje, para tocar, só se fosse uma fábrica, distribuir muita farinha, mas ninguém quer mais pegar esse cigarro, não. Isso quando você chegar à minha idade, tem muito pouco gente trabalhando. A gente está trabalhando ainda, mas não sei até quando, né? Até se aposentar, vejo um dia. Se eu parar, vai parar também. E eu acho que continuar, talvez não vou querer. A gente já vai ficando velho, eu já estou com 52, então até me aposentar dá 65. Então, acho que daí até ali, eu acho que parou. Quando eu era mais novo, assim, no início da caminhada, como se diz, todo lavrador tinha seu engenho. Tinha muitos engenhos aqui, muitos. Mas aí, por causa da venda, né, que foi diminuindo, e esses engenhos foram se acabando. E hoje está só mais em 3, né, aqui, em 3 Riachos. Então hoje, eu digo que aqui vai morrer. Daqui não vai mais. O que mais entristece a gente é saber que vai até aqui. E daqui para frente não tem mais quem toque. É mais 5 ou 10 anos e Zé Fini. A gente está no começo da miséria. A fartura está chegando no limite. Daqui a pouco eles vão pagar caro por um quilo de alimento, porque ninguém quer mais produzir. Aqui na nossa região, quanto alimento produzia? Hoje o que produz mais? É que eu sempre digo, a gente precisa do dentista uma vez ou outra. Né? Um médico uma vez ou outra, um eletricista, um mecânico, mas do agricultor é no mínimo 3 vezes por dia. Todo dia você precisa do serviço do agricultor, porque gosta de alimentar de quê? De brita, de pedra, de ferro? Não dá, né? É bem isso aí. O que se tem feito com relação especificamente aos engenhos de farinha é um processo que já tem pelo menos uns 15 anos, né? 12, 15 anos, que é trabalhar exclusivamente com, claro que no contexto da cultura, de heranças culturais e de tudo que envolve as sociedades, que é trabalhar com esse engenho de farinha, né? A farinha de mandioca, que é o produto. A Fundação Catarinense de Cultura e o Estado de Santa Catarina reconheceu como patrimônio imaterial essas tradições que envolvem os engenhos de farinha. E nesse mesmo processo está uma equipe que envolve a Universidade Federal e o próprio IFAM, a Superintendência de Santa Catarina, para apresentar ainda, bem provavelmente nesse ano de 2025,
um dossiê em função de já ter aceito na primeira etapa a admissibilidade de que esse processo todo da produção da farinha seja reconhecido como um patrimônio imaterial do Brasil, né, do povo brasileiro, especificamente em Santa Catarina, que a farinha de mandioca ela é produzida em todos os lugares do país. Cada farinha tem a sua especificidade, a sua característica própria, né? E a de Santa Catarina é a farinha que chamamos farinha polvilhada, que é a farinha muito mais fina, muito mais alva, né? Muito mais branca, muitas vezes um pouco mais adocicada, mas também uma farinha com sabor muito específico. Então, isso é uma forma de se manter essa tradição e de se valorizar e reconhecer como um patrimônio que todos possam usufruir com essa chancela, ou com esse selo, ou com esse carimbo, com essa forma de reconhecimento de ser realmente um produto específico. Daí a dizer que a continuidade está sendo, digamos, está sendo esperada com muita expectativa em função desses processos de reconhecimento como patrimônio. Quer dizer, a sociedade também dá a resposta e a sociedade também vai reconhecer como um produto, além de necessário, um produto também super tradicional, ou seja, que é um bem que tenha identidades, né, culturais muito específicas e muito próprias dessas comunidades. É o primeiro valor agregado que a gente pode dar a esse produto como patrimônio, né, a farinha. Diferentemente da industrial, que é feita em processo industrial de larga escala e que perde a qualidade e a especificidade do produto. Enquanto a gente faz 500 quilos, a industrial faz 2, 3 mil quilos. Porque aqui é tudo, praticamente tudo manual, né? Tudo à mão, passa tudo pela mão. E lá é tudo com máquina, né? Eles não botam a mão quase nada. Gente, a diferença da farinha artesanal da farinha fabricada é que a farinha artesanal, a gente já começa o processo aqui no chão, com a raiz. Já vai decepando, tirando a cepa, sabe? Vai vendo que está podre, a gente já tira fora, sabe? E a farinha a fabricada, ela vem em caminhão e é despejada no raspador, não é tirado nada. Do jeito que ela sai do raspador, já vai para a moagem, para o conservador, né? E a nossa não. A artesanal, ela sai do raspador, é passada na mão, tirar toda a sujeirinha, sabe? Se fica alguma sujeirinha preta, a gente tira com a faca. Aí depois ela sai lavada, é lavada de novo para ir ser moída. Para depois ir para a prensa, sabe? E a fabricação daquela outra, a fabricada aquela vem do jeito que sai dali, vai para a máquina e vai embora. Não importa o jeito que ficou, que não ficou, entendeu? E o processo de torragem. O processo da torragem é 4 horas. Lá naquela fabricada é negócio de minuto, ela só dá uma volta no engenho, ela é peneirada em cima de uma chapa tão quente de ferro que ela só dá 2 voltas. Ela já cai lá um carolão e aquilo é moído. Aí vira a farinha. Diferente da nossa, porque a nossa fica fininha lá no forno. É 4 horas mexendo, quanto mais mexe, mais saborosa ela é. E a outra não, a outra só dá 2 voltas, já sai torrada aquele carolão e já vai embora. Aí é a diferença, entendeu? Isso é uma primeira, digamos, diálogo e uma primeira conscientização que esse processo de reconhecimento como patrimônio ele tem que fazer, não é? Agregar esse valor cultural ao produto, não simplesmente industrial, né? Ou seja, porque da indústria tudo se produz, tudo se consome e depois de consumido ele perde o seu sentido, tem que fazer de novo. Então, produzir para vender, né? A farinha, quando ela for artesanal, ela vai ser produzida para que as pessoas tenham prazer em consumir o produto, sabendo que aquilo traz identidades, traz memórias, não é? Traz satisfação pessoal. Então, esse mecanismo é o que está sendo colocado aqui em jogo, né? E quanto ao valor mesmo depois de mercado, né? Todo produto que ele tem no seu valor agregado aspectos culturais, identitários,
pessoais, né? De afetividades, de memórias, ele traz esses valores sentimentais, né? Valores pessoais, agregado ao valor do produto. Então ele se diferencia aí, né? E querer comprar uma farinha qualquer, produzida de qualquer forma, mesmo numa indústria, em detrimento de uma farinha que sabe que ainda tem um processo bastante artesanal, ele acaba não sendo um mecanismo, digamos, de satisfação da pessoa, né? Então, assim, se eu for fazer um pirão com uma farinha qualquer, o pirão não vai ter, assim, a mesma consistência, o mesmo sabor, o mesmo gosto, do que fazer o mesmo pirão com os mesmos ingredientes com uma farinha tradicional.